Bom dia, Marcos, tudo bem? Então vamos lá. Marcos, após a análise das suas documentações, eu resolvi fazer um compilado aqui da norma, pegando alguns itens da norma e mostrando alguns exemplos de documentações que nós utilizamos para regularização, para manter em ordem toda a parte documental de NR13. Em princípio, nós vamos falar sobre o vaso de pressão, posteriormente um pouco de tubulações e tanques. Quando a gente fala de vaso de pressão, engloba tudo que for vaso pressurizado, tá bom? Então, tudo que eu disser aqui vai valer para todos os seus dispositivos e equipamentos que são pressurizados aí na fábrica, porque tem as categorias e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Então, já no item 13.5.1.5, ele fala o seguinte, que todo vaso de pressão deve possuir no estabelecimento onde estiver instalado a seguinte documentação devidamente atualizada. Nós temos o item A, B, C, D e E. Então, já no item A, ele fala sobre o prontuário, que é o documento mais importante, que é o quê? O prontuário do vaso de pressão fornecido pelo fabricante contendo as seguintes informações. O primeiro e mais importante, código de construção e ano de edição. Depois, os outros também são importantes. Especificação dos materiais, procedimentos utilizados para a fabricação, metodologia para estabelecimento da PMTA, que você vai comprovar através do código de construção, conjunto de desenhos, pressão máxima de operação, registro e execução de teste hidrostático de fabricação, características funcionais, dados dos dispositivos de segurança, ano de fabricação e categoria do vaso. Bom, esse é o item A. Já no item B, ele fala sobre o registro de segurança. O que é o registro de segurança? É aquele livro ata com páginas numeradas com algumas informações dentro. E esse livro ele deve acompanhar o vaso por toda a sua vida, junto com o prontuário. Projeto de alteração e reparo. Se aplicar, muitas vezes nos vasos de pressão não tem nenhum tipo de reparo, então não tem problema nenhum, é a vida que segue. E no item D, relatório de inspeções de segurança, isso aqui são quais são relatórios? Inicial, o periódico ou o extraordinário. E no item E, certificados de inspeções e testes de dispositivos de segurança. Então vamos passar sobre cada um item desse daqui e aí nós vamos conversando. Então de cara, quando a gente fala sobre um vaso antigo, esse daqui como exemplo, a norma já nos guia. Então, por exemplo, no item 13.5.1.6 ele fala: quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador com a responsabilidade técnica do fabricante ou de um profissional legalmente habilitado, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto. Veja que é importante o código de projeto, por quê? Porque você precisa ter uma referência para você se guiar. Então esse aqui é um exemplo, esse é um compressor que ele não tem nenhum tipo de documentação, não tem placa, não tem nada, é um super antigo e aí a gente documentou todo ele. Então os documentos que eu vou mostrar aqui está em processo de elaboração, precisa ser realizado alguns testes ainda, mas já dá para ter uma ideia bacana de como deve ser essa documentação. Tá? Então vamos começar pelo prontuário do vaso de pressão. Então, quando inexistente, precisa ser reconstituído. Então, o que precisa ter nessa reconstituição? Algumas informações. E essas informações a gente retira de onde? Da norma ASME, tá? Que são regras de construção de vasos de pressão. ASME 8, divisão 1. Então, e aqui dentro dessa reconstituição, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai encontrar o quê? Código de construção e ano de edição, especificação de materiais, definição de PMTA, dados necessários para o monitoramento da sua vida útil, ou seja, qual vai ser a espessura mínima requerida dentro da pressão que a gente estipulou de trabalho. E nesse caso aqui é interessante porque é o seguinte, é um compressor que ele estava parado há mais de anos, resolveram colocar ele em processo para utilização, em fabricação de ar, porém a pressão de trabalho aqui dentro da fábrica é a pressão baixa. Então, assim, fica mais fácil de encontrar uma pressão máxima de operação. Então, porque imagina só, se você não sabe quais são as características, como é que eu vou já colocar uma pressão de 10, 11, 12 bar aqui? Então não dá, então eu preciso jogar uma pressão de referência, faço os testes após as análises de medições e aí a gente vai fazendo uma interação até chegar numa pressão de segurança que esteja, pelo menos aí 90% da operação de operação, tá? Então vamos lá, vamos seguindo então. Então tem essas informações e aí o primeiro exemplo aqui que eu trouxe é uma reconstituição do prontuário do vaso de pressão. Eu vou abrir um aqui para a gente olhar ele juntos aqui. Então tá, vamos lá. Então, dentro dessa reconstituição, a gente tem uma série de informações. Então aqui a gente
precisa, né, pegar todas aquelas informações que são obrigatórias da NR13 e mais informações ali para complementar. Então, a gente tem algumas informações de identificação, então, do vaso, né? Não sei qual é o fabricante, porque você lembra, aquele vaso vermelhinho, não tenho nenhuma plaqueta, não tenho nada, mas eu já consigo, através de dimensões e informações do memorial de cálculo, trazer algumas especificações. Então, através das suas dimensões, vai dar para ver ali embaixo, eu vou saber qual é a classe, grupo e categoria, tá? Então, aqui é o código de projeto, dados de operação. Então, pressão de operação está 9,5 aqui, mas ele pode ser um pouco menor. Eu consigo trabalhar ele igual a isso aqui, 0,9 desse daqui. Então, beleza, 0,9 bar. Na verdade, não, isso aqui é igual a 90%. 0,9 vezes 90% desse daqui, 8,55. Então, se eu definir, né, a pressão máxima de trabalho admissível de 9,5, eu vou poder trabalhar no máximo ali a 8,55 bar. Então, eles trabalham a 6, 7, então tá longe, tá tranquilo, não teria nenhum problema. Teste de pressão hidrostática. Eu preciso fazer teste hidrostático? Preciso, porque eu não tenho nenhuma comprovação. Será que já foi feito alguma vez na vida esse teste hidrostático? Né? Não dá para saber. Então, seguindo, aí, premissas de projeto, entrada de dados, especificação, qual é o tipo de aço que foi escolhido, um SA36, qual é a tensão máxima admissível, 114, e aí vai. Então, à medida que eu trago do ASME hoje, divisão 1, todas as informações de cálculo, eu vou trazendo e vou conseguindo calcular as informações. Então, eu tenho aqui a espessura mínima calculada, 3,39, espessura de construção. Qual é a chapa que foi utilizada? É uma chapa de 4,76 milímetros. Espessura de corrosão. Essa espessura de corrosão é uma espessura que sobra entre a espessura comercial e a espessura calculada. E aí tem eficiência de solda 0,7. Por quê? Porque eu não sei como foi soldado, eu não sei como está dentro, não sei se tem essa mata junta mesmo ou não. Então aqui, não tem, é sem mata junta aqui, Vou fazer a correção, sem mata junta. Por quê? Porque eu não sei como está lá. Então, após a inspeção interna com a câmera, aí sim eu vou ter essas informações. E aí o tipo de tampo, as informações do vaso, olha só o comprimento do vaso, do tampo. Então, é um mundo de informações que a gente retira em campo, né? Traz para a nossa planilha de cálculo através... E de onde vem esses cálculos? Lá da ASME. E a gente vai calculando. Então, dentro aqui das informações, olha, através do cálculo PV, a gente descobre qual é o grupo. Se o PV, nesse caso, o produto PV, né, deu menos que 1, a gente está dentro do grupo 5. Então, qual que é o fluido? Ar comprimido. Se a gente olhar lá na NR13, a gente vai ver na tabela que o fluido do ar comprimido ele é da classe C. E se a gente, né, viu aqui que está dentro do grupo 5, porque o PV é menor que 1, então a gente tem o grupo potencial, a classificação do risco, a categorização do risco, perdão, que é um risco, que é um vaso de pressão de categoria 5. Tá? Então nós temos as informações resumidas aqui, classe de fluido, grupo potencial de risco, categoria do vaso, e assim vai. Nós temos aqui também, né, o estabelecido sem SPI, que é aquela inspeção, que é um grupo de inspeções internas, que vai fazer as inspeções internas. Então, praticamente, poucas empresas possuem esse grupo aqui. Então, a gente vai trabalhar com isso. Então, por exemplo, categoria 5, no máximo 5 anos externo e no máximo 10 anos interno. Só que não tem como pegar um vaso daquele antiguinho, né, e falar assim, não, nós só vamos fazer ele daqui 5 anos. Não. A partir da inspeção interna, a gente vai verificar como ele está, porque embaixo já aferia algumas dimensões, algumas espessuras na chapa, vamos falar assim, bem com uma corrosão relevante. Então, eu preciso olhar lá para verificar como de fato está isso daí, né? É cálculo da parede requerida, então, através das fórmulas, olha só, 3,39 e vai indo, olha só, a pressão calculada 9,5. Então, para essa pressão, eu consigo calcular o 9,5 aqui, dentro das margens de segurança, dentro das eficiências de solda pré-estabelecida. Consigo fazer verificação do costado, né, da pressão máxima de trabalho admissível, da PTH, com a espessura comercial, utilizando a eficiência de solda. Então, assim, é uma série de informações que a gente coleta em campo, coloca aí na planilha, e aí ela vai dando para a gente aprovado ou não aprovado. Aqui, aprovado, aprovado,
E aí, espessuras requeridas do vaso de pressão. A espessura mínima requerida do casco, né, do costado, que é a parte cilíndrica ali, 3,39, e dos tampos, 3,37. E aí a pressão de projeto, então, também, e as dimensões, e assim sucessivamente. Então, depois algumas observações especiais com os dados de conexões, acessórios, dispositivos de segurança, inspeções, precauções e recomendações. Então aqui a gente vai colocando todos os itens bem detalhados. E depois o resultado da inspeção. Por quê? Porque eu consegui fazer esse prontuário através de uma inspeção inicial. Então eu fui lá, levantei todas as informações, trouxe para o escritório, coloquei na planilha, fui ajustando, encontrei as informações que realmente ali eu consiga trabalhar com esse vaso e aí posteriormente eu vou fazer o ajuste das válvulas de segurança para abrir quando chegar nessa pressão que foi estabelecida aqui. E aí está aprovado, e algumas imagens, né, das medições. O ponto mais crítico é esse aqui embaixo no costado, 4.2. Algumas informações, a pressão que ele trabalha e algumas imagens. E aqui embaixo os certificados de calibração do dispositivo, do equipamento, de como ele foi aferido, e a RT desse prontuário. Então veja que até agora a gente só falou sobre um documento, só o documento inicial, que é o prontuário. Então, se a gente voltar lá e verificar, a gente viu o exemplo da reconstituição do prontuário, não foi nem um relatório de inspeção ainda. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma inspeção sem eu ter as informações de prontuário, sem eu ter as informações de fábrica. Como eu não tenho as informações de fábrica, eu vou reconstituir, utilizando as normas para a gente ter segurança. Ok, aí sim eu tenho condições de fazer uma inspeção. Mas indo para o item B do nosso item lá, vamos falar sobre o registro de segurança. O que é esse registro? Ele é um livro ATA com páginas numeradas. E ele é bem simples, tá? Mas quanto mais informações, melhor. Então o que é recomendado? Que já na capa do livro a gente tenha todas as informações para ficar muito mais fácil, principalmente quando a gente tem muitos equipamentos. Então o que é interessante? Está aqui, registro de segurança, norma tal, a gente já tem a tag do equipamento, as informações do equipamento e uma imagem dele. Tá? Então, com isso eu já consigo saber, pegando entre os livros, qual é o equipamento. Não, o equipamento do compressor CP1. Tá aqui, ó, vaso de pressão compressor 01. A tag CP-B01. B é a área que ele se encontra. Tá? E aí você pode fazer a tag do jeito que você quiser. O importante é que fique organizado e você consiga encontrar rapidamente esse livro. Tá? E o que consta dentro desse livro? Né? Já na página inicial, na primeira página, a gente faz um termo de abertura. Este livro contém 50 folhas numeradas, tipograficamente, de 0 a 50, você verá como registro de segurança do vaso de pressão do compressor. Faltou 01, que é o compressor 01, com a tag CPB01, da indústria tal, em atendimento. Então, beleza. Então, na primeira página do livro aqui, eu tenho o termo de abertura e já na sequência eu tenho o termo de inspeção. Já nós vamos chegar lá. Então, após fazer a inspeção, eu tenho uma data de início, uma data de término, então tá aqui, ó. Eu tenho um termo de inspeção que eu vou colar nesse livro, porque no livro por isso que ele chama assim, registro de segurança. Então, ó, na data tal foi feito a inspeção de segurança extraordinária. Tá aqui, ó, conforme item tal. Então, ele está apto. Então, o relatório de inspeção de controle RIC Tarará, ele nos dá, né, essa autorização de trabalho para esse vaso de pressão. Então, através do meu relatório, né? Lá ele vai ser um relatório conclusivo dizendo, está apto. Então eu preciso pegar e documentar isso daí. Como é que eu faço? Então eu faço esse termo de inspeção e colo ele no livro de registro, que é esse daqui, ó. Desculpe. Então pego e colo ele aqui, certo? Então, na sequência, aqui é uma informação bem interessante, né? E por que é uma inspeção de segurança extraordinária? Por causa disso aqui, ó. Antes do vaso de pressão ser recolocado em funcionamento quando permanecer inativo por mais de 12 meses. Então ele ficou parado aí uns 18 meses. Então o pessoal ficou meio com medo, com receio. Eu falei, beleza, vamos fazer todos os exames necessários para a liberação desse vaso de pressão. E aí depois a gente vai para o item C, que é o projeto de alteração e reparo, quando se aplicar. Isso aqui somente quando é feito algum reparo, qualquer tipo de reparo que for feito em vaso de pressão, vamos pegar equipamentos maiores, né, pressurizados. Aí sim, você precisa seguir todo um procedimento, né, seguindo as APIs, né, de cada item de vaso de pressão.
e aí você vai fazer todo um procedimento. Então você vai fazer um projeto de alteração e reparo. Depois que você faz um projeto de alteração e reparo, você vai ter que fazer toda uma documentação dizendo, olha, esse documento esse equipamento foi reparado, foi feito um teste hidrostático, está liberado para funcionamento. Beleza, recolhe uma RT e vida que segue. E aí passando aqui, indo para o item D, nós temos aqui o relatório de inspeção de segurança. Esse relatório pode ser inicial, periódico ou extraordinário. Nesse caso, nós estamos falando sobre o extraordinário. Então, beleza, aqui nós temos uma capa dele, e eu vou entrar aqui para a gente passar por ele, tem bastante informação interessante aqui. Então, vem aqui, ó, relatório de inspeção. Então, aquela mesma capa. Então, tem o profissional, nós temos o do que se trata, né? O relatório de inspeção extraordinário conforme item tal. Então tá, tem a identificação dele, o vaso de pressão, tag, e aí a gente começa. A inspeção, né, que é um cabeçalho aqui e tal. Inspeção de caldeiras, vaso de pressão, tanques metálicos, vaso de pressão, tubulações, tanques metálicos de armazenamento. Então, relatório de inspeção de pressão de compressor, então tem um número dele, esse aqui é o que vai acompanhar ele pelo período que esse documento estiver válido, tá? Pelo período que for estipulado. E aí a gente fala que relatório de inspeção de controle de vaso de pressão de propriedade da indústria tal, do município tal e tudo mais. Então assim, ele está aqui, ó, liberado e não liberado. Liberado para uso com pressão máxima de trabalho admissível de 9,5 bar, operado de acordo com a legislação. Se ele tivesse com algum problema, uma espessura mínima, olha, não está liberado por conta tal, do motivo tal, então não tem o que fazer, né? Claro que ali a gente consegue baixar a pressão, a gente consegue ajustar, a gente consegue fazer bastante coisa antes de reprovar um vaso, tá? São mais casos extremos ali que a gente não consegue resolver o problema. Nós temos um sumário com diversas informações aqui, dados preliminares, características do vaso de pressão, identificação, localização. Então perceba que é uma série de itens a serem verificados, tá? E perceba que assim, ficou um pouco repetitivo porque foi feito um prontuário, agora tem o nosso relatório de inspeção e controle, que se chama de RIC, tá? Como não tinha prontuário, foi feito um novo prontuário, muita informação que está lá vai vir para cá, né? Por quê? Porque se eu já tivesse um prontuário, eu colheria essas informações do prontuário e colocaria aqui, então eu não teria aquele trabalho. Como eu não tenho, eu preciso fazer aquele primeiro para depois vir para cá e fazer esse documento. Então aqui eu vou colocando classe, grupo, categoria, pressão máxima, tem bar em quilograma-força, tipo, compressor, vaso de pressão, qual é a norma, a edição, AS 1008 divisão 1, né, foi adotada a edição 2019, onde ele está, qual a empresa. E aí, aí começa uma série de questionamentos. Os dados que constam na identificação, bem como em toda a informação sobre o vaso de pressão, confere com o prontuário? Não. Por quê? Porque não tinha prontuário. Então, perceba, né, as coisas vão se organizando com o passar do tempo aqui. Ó. O prontuário foi reconstituído durante a inspeção extraordinária conforme estabelece a NR13. Tá? Depois que tiver tudo ok, eu venho aqui, sim, beleza. Então, é uma inspeção extraordinária, né, foi contratada, né, uma extraordinária, início, término, a previsão é que se finalize dia 29. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue finalizar isso aqui. Presente foi... A presente inspeção foi iniciada no prazo? Sim, não, tal. E assim vai. Aí vai colocando informações, tal. Aqui, inspeções contratadas, a interna, externa, teste hidrostático, reconstituição parcial ou total do prontuário. E aí nós vamos fazendo uma série de perguntas. Então perceba que é um mundo de informações também no relatório de inspeções. A gente vai, exame externo, qual é o valor, né? Aqui, ó, foi realizado exame de espessura? Sim. Não, isso aqui é uma resposta, tá? Além do exame visual normal realizado, exame externo complementar com o vaso parado? Não, deixa eu ver aqui. Além do visual, foi realizado o exame externo complementar com o vaso funcionando? Sim. Ok, foi realizado o exame de espessura, com ele funcionando lá, tá? E assim nós vamos seguindo. Qual o valor da PMTA encontrada? Qual será o novo valor da PMTA a ser considerado para esse vaso? Exames de válvulas ou dispositivos de segurança. Aqui foi feito qual foi a pressão de abertura encontrada durante a inspeção? Ainda não foi testado.
Então, tem muitas informações que ainda não foram vinculadas aqui, porque ainda está em processo de elaboração essa documentação. Ó. Número de certificado de inspeção teste de segurança 1, ó, certificados, e ele está linkado com os certificados. Então, tem dispositivos tipo esse equipamento, ele tem 3 válvulas de segurança. Então, as 3 estão aqui, são 3 certificados, são 3 números. Eu vou abrir rapidinho aqui só. Ó, tem certificado aqui, então, vamos lá. Olha só, o certificado Cadê? Aqui, válvula de segurança 01. Então, isso aqui é um modelo, tá? Isso aqui vai ser substituído, essas imagens. E aí a gente vai fazer todos os testes. Tá? O teste de recepção e depois o teste final de abertura. Aprovou? Ok, a gente lauda, tira as fotos, coloca as tags e vida que segue, tá tudo certo. E ele automaticamente vai vindo para cá essas informações. A data da inspeção, a data, né, que a gente pretende fazer isso, depois da próxima inspeção. Então, em princípio, a gente estipulou 1 ano aqui para esse equipamento devido até o formato dele ser muito antigo e tal, e ser bom acompanhar de perto aí esse base de pressão. Informações do manômetro, informações, resultados do teste hidrostático, então também vai ser feito. Então já tem aqui uma prévia, o tempo, tal, tem toda uma normativa, né, uma escala de pressão a ser estabelecida, o exame de ultrassom foi feito sim, o equipamento que foi utilizado, o gel, o transdutor, o teste de medição foi aplicado com os valores encontrados, podem ser observados na página 9. Então aqui os pontos que foram coletados. Isso aqui é uma amostragem, tá? Que eu peguei e encontrei algumas informações, mas em loco a gente pega muito mais pontos, 4, mais 4, mais 4 e vai indo. Então, para não ficar também muita informação, a gente pega os principais, as espessuras mais baixas em relação à espessura comercial e vai colocando aqui na planilha. Então, eu tenho aqui, ó, os pontos de inspeções do costado, tá aqui, e os pontos de inspeções do tampo. Então, eu pego as informações, lembra naquela imagem lá, 4,2, é esse ponto aqui, ó. O equipamento está com espessura de matéria suficiente para suportar a PM tal estabelecida neste relatório. E aí, a gente vai seguindo as informações em relação dos itens da NR13. Então, tem uma série de informações também que a gente vai avaliando. Sim, não, sim, não, sim, não. E aí, um pouco do registro fotográfico. Aqui embaixo, ó, aquele ponto que eu comentei. Um ponto aqui em cima. Então, a menor espessura do costado foi esse daqui. Algumas informações do tampo. E como não tem plaqueta, não tem nada, essa daqui vai ser a nova placa de informações. Equipamento, fabricante, a gente não tem número de série, não tem o código, a gente vai colocar, a gente vai estipular um código de projeto, o fluido, né, o ar comprimido, temperatura de projeto de 0 até 100 graus, classe, grau, categoria e todas as informações necessárias aqui. Esse daqui é a tag que fica exposta com a informação da categoria do vaso, a classe, o grupo. Então, fica muito mais fácil da gente localizar, né, esse equipamento dentro do campo à medida que a gente for procurar para fazer alguma inspeção. Algumas informações, tá, são já fotos mais antigas que a gente vai substituir. Então, tem aqui o do manômetro, da válvula de segurança, uma imagem interna e a conclusão. Né? Chegando aqui na conclusão, o vaso de pressão apresenta condições de grave e iminente risco? Não. Há alguma recomendação a ser realizada? Sim. O vaso de pressão inspecionado pode ser utilizado normalmente? Sim. E aí tem uma conclusão aqui embaixo e para liberar, né, que toda a conclusão precisa ser... Toda a conclusão, ela precisa colocar todos os pontos que foram verificados e ser conclusivo. Então, ela está apto, pode trabalhar, não vai ter nenhum problema. Claro que preciso fazer os testes, como eu disse, isso aqui está configurado, então eu vou colocar mais informações aqui. Se tiver realmente tudo 100%, beleza, ele vai ficar apto. Então, prazo de inspeções, inspeções interna, externa e teste hidrostático. A próxima, né, por norma, seria quando? 2030. E a interna, 2035. Se seguir a tabelinha lá da categoria dele. Prazo, em princípio, 2027. Mas após as inspeções internas, a gente avalia se vai ser 2 anos ou 1 ano. E o limite aqui. E a gente coloca uma observação, que o proprietário do vaso ele deve sempre considerar o prazo estabelecido pelo profissional legalmente habilitado. A gente chama de PH ou PLH, tá bom? Algumas observações, recomendações e é isso. Então, teoricamente, né, se a gente já tivesse o prontuário, seria vir para cá e trabalhar em cima desse relatório aqui. E aí, além desse relatório, eu vou voltar
nessa outra tela aqui para a gente conversar sobre esse detalhe aqui, ó. Então nós temos aí após o relatório, nós temos um item que se foi atualizado na última atualização da NR13, certificados de inspeções de teste de dispositivo de segurança. Então todos os testes eles precisam ter esses relatórios, esses certificados de que realmente foram testados ali e como foi feita toda essa metodologia. E onde vai ser alocado, onde é que vai ser guardada essa informação? Aqui, ó. A gente pega essas informações e cola ela dentro do livro, de forma que, com o passar do tempo, né, a gente tem o certificado de cada um desses itens. Então, nesse equipamento, deixa eu ver se está mais para o final aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dele. Deixa eu voltar aqui. Nesse equipamento ele tem 3 válvulas de segurança. Então, as 3 válvulas serão aferidas e terá 3 certificados, mais o certificado de teste hidrostático. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Mais certificado de teste hidrostático. Então vai ser feito também, vai ser todo monitorado. E aí, à medida que ele tiver certificado, a gente vai e coloca ele lá também, certo? Então, em princípio, é isso de vasos de pressão. Então, em resumo, só para a gente dar uma passada rápida, precisa do prontuário, precisa do registro de segurança, projeto de alteração e reparo quando necessário, relatório de inspeções de segurança e certificados aqui dos dispositivos. Então perceba que é um conjunto de documentações, tá? Isso é o mínimo, tá? Claro, tem outro mundo de informações que a gente precisa deixar estabelecido. Exemplos, iluminação, saídas de acesso para um lado e para o outro, tá dentro, tá fora, tem ventilação, não tem. Então tem mais uma série de informações, mas esse daqui seria o principal para começar. Então, partiu desse ponto, aí as coisas vão ficando mais fáceis de se organizar. Porque olhando para toda aquela documentação, é um trabalho para 12, para 18 meses, tá? Não é um trabalho rápido devido à quantidade de equipamentos. E saindo aí um pouco do vaso de pressão e entrando, né, dentro da própria norma, ela também nos guia acerca de tubulações. Então, o próprio item 13.6.4 ele trata, né, todo estabelecimento que possua tubulações devem ter a seguinte documentação devidamente atualizada. Então ele dá alguns detalhes aqui, ó. Especificações aplicáveis às tubulações dos sistemas necessárias ao planejamento de execução e inspeção, fluxograma de engenharia, projeto, alteração de reparo se aplicado, relatório de inspeções de segurança, tá? E certificados de inspeções de teste dos dispositivos de segurança aplicado. Bom, tubulação a gente tem, né, tanto tubulações como vaso de pressão, a gente tem aquelas duas situações. Se for gases, a gente vai ter válvula de segurança, se for líquido, né, válvula de alívio. Então, precisa verificar se está tudo ali conforme cada dispositivo dentro dentro da sua área de trabalho, da sua parte de trabalho. Verificar se, claro que isso é um trabalho posterior, mas a gente precisa verificar se aquela válvula que está lá, ela tem capacidade para realmente suprir a necessidade num caso de emergência, né, porque era uma válvula de segurança, né? E aqui também ele fala, ó, o item 13.6.5, documentos referidos no subitem 13614, alíneas A e B, quando inexistentes ou extraviados, devem ser reconstituídos pelo empregador sob responsabilidade do PLH. Ou seja, a documentação ali precisa ser organizada conforme está aqui e tem um responsável técnico. E por último, e não menos importante, sobre os tanques metálicos. Temos aqui algumas informações. As empresas que possuem tanques enquadrados na CNR tem também uma série de informações. Não é qualquer tanque, não é qualquer fluido. Tubulação também, não é qualquer tubulação, não é qualquer fluido. Então tem as características da NR13. Não vou entrar nesse aspecto agora, que a gente pode conversar depois, posteriormente, sobre cada item, né? Mas sobre os tanques, ele pede aqui também, ó. A empresa que possui tanques enquadrados na CNR deve elaborar um programa e um plano de inspeções que consiste no mínimo as seguintes condições e premissas: fluidos armazenados, condições operacionais, mecanismos de danos possíveis, consequências para os trabalhadores. E isso aqui só nessa parte de programa do plano de inspeção. Também, né, todo estabelecimento que possua tanques enquadrados na SNR deve ter as seguintes documentações atualizadas: folha de dados, que é muito importante. E a folha de dados? Folha de dados dos tanques, qual que é a espessura, qual que é o diâmetro, a altura, o volume, né? A cada vão, a cada parte daquela construção na base do tanque, ele é uma espessura diferente. Então a gente precisa saber ali
qual que é cada uma delas. Então, assim, também é uma série de informações que precisa constar aqui: a placa de identificação, tá? O registro de segurança, certificado de inspeções e teste dos dispositivos de segurança, entre outras informações. O registro de segurança, né, falando nele, deve ser constituído também, é igualzinho o anterior. Deve ser registrado todas as ocorrências. E as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar as condições operacionais do tanque, com o nome elegível do responsável técnico formalmente designado pelo empregador lá. E os documentos referidos, né, quando inexistentes ou extraviados, devem ser reconstituídos. Marcos, então basicamente é isso, tá? Isso que eu gostaria de mostrar para você, que a gente precisa trabalhar em cima da elaboração de todos esses documentos de forma individual, tá? Para poder sim ter todas as informações técnicas necessárias para poder tomar uma ação. Posso continuar, não posso continuar, e perante uma fiscalização com esses documentos, né, fica muito mais fácil do fiscal olhar aquilo e falar: não, tá tranquilo. Porque a gente pode ser questionado com os documentos atuais com as seguintes informações: tá, mas essa espessura aqui, você liberou o vaso ou qualquer que seja ali o equipamento para trabalhar com base no quê? Né? Foi feito um cálculo? Cadê esse cálculo? Né? Quem que é o responsável pelo cálculo? Então perceba, a gente acaba abrindo muita brecha para questionamento. Então a ideia é fechar. A gente vai fechando o cerco, tá embasado com tudo aqui. Então acaba diminuindo ali. É 100%? Não é. Pode ter algum problema. Por quê? Porque eu não sei como foi feita a solda, eu não consigo fazer... Eu consigo, né? Fazer um ultrassom na solda. Mas aí começa a se tornar inviável. Você pega um vaso lá de 1983, um vaso de 1990, um vaso pequeno, já de repente compensa deixar ele inutilizado, comprar um outro, acaba sendo mais viável, tá? Então é isso, Marcos. Espero que tenha esclarecido um pouco mais. Fico à disposição. Um abraço. Até breve.